Agora são 8h03. Obras paralisadas, falta de limpeza, bolsas de estudo canceladas e transportes interrompidos. Esses são apenas alguns dos impactos do congelamento de 30% nos investimentos das universidades federais sentidos pelos alunos desde abril deste ano. Os problemas nas instituições de ensino superior têm provocado inúmeras críticas ao atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, que lançará um novo plano para as universidades federais nesta quarta-feira. De acordo com especialistas, as propostas pré-divulgadas por Weintraub deverão privilegiar os grandes conglomerados de educação em detrimento do ensino superior público. A reportagem de Beatriz Draghi Ramos. As universidades federais estão em estado de alerta desde que o Ministério da Educação anunciou os 30% de bloqueio de verbas discricionárias das universidades em abril deste ano. Com quase 50 milhões de reais retidos, os impactos já estão sendo sentidos pelos estudantes. Na Universidade Federal do ABC, o cenário é de obras paralisadas, falta de bandejão e até falta de transporte do campus a terminais de transporte público, que eram oferecidos aos estudantes de outros locais do estado. De acordo com Carlos Machado, estudante de Relações Internacionais da UFABC, os bloqueios de 15,4 milhões de reais para custeio e de 6,9 milhões para investimento têm provocado redução no nível de dedicação dos alunos, o que pode contribuir para a evasão. Estudantes pobres que entram na Universidade Federal do ABC, assim como é um quadro geral das universidades pelo país, não tem possibilidade de continuar na universidade e se graduar se não existe uma política de permanência estudantil. E essa política de permanência estudantil é a primeira política afetada com os cortes de verba na educação. Quando as instituições federais de ensino superior sofrem esse corte de 30% dos gastos, o lado que sofre primeiro é o lado dos estudantes mais pobres, é o lado dos estudantes cotistas, é o lado dos estudantes que precisam de permanência estudantil para permanecer na universidade, para chegar à universidade, para se alimentar, para morar perto da universidade. E o que acontece é uma crescente na evasão desses estudantes. Uma crescente dessa evasão silenciosa, mas também é uma crescente dos estudantes que, para não evadirem a universidade, precisam buscar por outras fontes de renda, a estágios, a trabalhos, né? A vagas de trabalho terceirizado, né? Para conseguir manter a sua graduação, tendo assim prejudicado a sua capacidade de desenvolver pesquisa científica, ciência, tecnologia dentro da universidade. Assim como na UFABC, a situação da Universidade Federal de São Paulo é crítica. Lá, não há expansão de bolsas permanência, além do bloqueio de aproximadamente 30,5% para atividades de manutenção da universidade, como água, luz e segurança. Estudante de Ciências Sociais da Unifesp, Amanda Oliveira teme que as aulas sejam canceladas a qualquer momento. No meio do semestre passado, a reitoria enviou uma nota pública a toda a comunidade, colocando claramente a possibilidade de não haver um segundo semestre, ou desse segundo semestre ser interrompido a qualquer momento por falta de verbas. No nosso campus, a gente já chegou ao ponto de não ter papel, não ter água, não poder usar alguns equipamentos disponíveis, mas por falta de dinheiro para pagar a manutenção, a gente não pode usar esses equipamentos. A gente tem estudantes que estão desistindo da universidade por não ter condições de permanecer na universidade. Eu fico me perguntando só por quê, né? Quando foi que virar estudante de universidade pública passou a ser um crime nesse país? Em situação semelhante às universidades do estado de São Paulo, estão as federais da Bahia, do Acre, do Rio de Janeiro e do Amazonas. Nelas, houve suspensão de bolsas de iniciação científica, cancelamento de editais para bolsas de extensão, além da previsão de quebra de contratos com funcionários terceirizados e falta de limpeza. Fernando Cássio, professor de Políticas Educacionais da Universidade Federal do ABC e membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, aponta que inúmeros serviços foram reduzidos. E aí ele usa como argumento o fato de que mesmo com o contingenciamento as universidades estão abertas, e as universidades estão funcionando de maneira já muito precária. A Universidade Federal do ABC, que é uma universidade relativamente nova, desde o tempo de funcionamento do campus que foi reduzido, a segurança foi reduzida, a limpeza foi reduzida, todos os serviços internos de zeladoria,
de manutenção, tudo isso foi reduzido, né? Sem contar aquela quantidade enorme de obras paradas que nós já temos. Então, isso numa universidade em que o número de alunos até o ano retrasado estava aumentando. A universidade está funcionando num estado precário, transporte precário, os benefícios aos alunos estão sendo diminuídos. A universidade vai criando mecanismos internos de fazer a gestão da sua miséria. O que eles estão falando é um tipo de inovação, de mudança de gestão para desonerar o orçamento público, para desfinanciar o mais que eles puderem o ensino superior público, gratuito. Esse é o objetivo. É preciso investir tanto em educação básica quanto em ensino superior. É preciso colocar mais recursos. Não é tirar de um lado e colocar do outro. Nesta quarta-feira, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, deverá apresentar um novo modelo para as universidades federais. De acordo com Weintraub, o plano deverá aumentar a autonomia financeira das instituições, propondo um novo modelo de gestão. Na visão de Alan Kenge, doutorando da Universidade Federal de Santa Catarina em Educação, as propostas do MEC deverão beneficiar ainda mais os grupos empresariais na educação e sua vinculação com o capital financeiro. Se forem confirmadas as características do Programa Futures nesses termos, se confirma também a tendência de financiarização cada vez mais alargada do ensino superior nacional. Isso porque os grandes grupos educacionais no Brasil, como a Croton, Estácio de Sá, Ser Educacional, Ânima, já são dominados pelos fundos de investimentos. Inclusive, esses grupos que eu acabei de citar têm ativos negociados em bolsas de valores tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, como nos Estados Unidos e na Alemanha. Além disso, é muito importante lembrar que um dos principais objetivos hoje do capital de ensino superior privado, organizado através das suas entidades associativas, patronais, é por fim na gratuidade do ensino superior público. Isso porque, do ponto de vista das instituições privadas, o ensino superior público é uma concorrência com elas. Beatriz Draghi Ramos, Rádio Brasil Atual.